Olá, tudo bom? Meu nome é Kelly Farias Lima, sou a professora da Rede CETEPS, tá? Hoje nós vamos ter a aula de operações imobiliárias, tá? Overprice, pessoal, tá? Antigamente tinha muito disso, tá? O que que significa? Acima do preço, acima do custo ou do valor, custo excessivo, tá? Muita gente fazia assim, vou dar um exemplo, a pessoa fala assim, Kelly, eu quero vender o meu imóvel, eu acho que vale uns 80 mil. E aí você vai fazer a pesquisa e fala, não, esse imóvel vale 150 mil. E aí você acaba, sabe, tendo esse excesso, você oferece para um cliente, tá? E aí você tem esse valor por fora, tá? Então, apesar que agora não anda tendo muito disso, porque hoje em dia você está valorizando o seu nome, né? Então, um outro exemplo, o cliente que está mexendo com, precisa vender rápido, que é aquela história de galinha morta, né? Que falam no mercado. Então, um imóvel que vale 150 mil, a pessoa está vendendo por 100 mil, porque precisa vender, porque vai fazer uma cirurgia, tudo. Então, é um preço abaixo do valor de mercado. Então, se a pessoa autoriza a vender, você avaliou por 100 mil, mas ele falou, não, Kelly, eu preciso vender logo, então pode oferecer por 100 mil. Se você tiver o dinheiro, beleza, você compra e bota para revender. Por isso que é bom a gente ter uma caderneta de investidores, tá? Porque aí a pessoa compra, né, dá uma maquiada e bota no mercado, tá? Então, são coisas que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, não trabalhar com tirar vantagem das pessoas. Como eu disse para vocês, o mundo é pequeno, todo mundo se conhece, tá? Então não faça isso, tá? Então todo ganho que esteja acima do combinado, que o profissional recebe, sem o cliente tenha conhecimento, isso caracteriza overprice, tá? Quer ver outro exemplo? Gente querer ganhar em permuta 5% de um e 5% do outro, tá? Aí eu pergunto para você, você acha que esse cliente depois vai comprar com você? Vou deixar essa pergunta para vocês aí que estão aí assistindo a nossa aula. Não vai, gente, porque ele vai achar, poxa, será que aquele está tendo vantagem em cima de mim? Sempre vai ter aquele ponto de interrogação, tá? Tomem cuidado com essa questão de querer ganhar vantagem nas pessoas, tá? Porque o mundo dá voltas. O mundo dá voltas. E já vi muita gente fazer isso e hoje está aí, tá? Queimado no mercado. Não façam isso com vocês, tá? Esse procedimento é abominável, proibido pelo Conselho Federal, tá? E é expressamente proibido pelo Código de Ética. Eu creio que vocês já tiveram aula de ética, tá? Levem a sério o código de ética, tá? Respeite o colega, respeita o seu cliente, respeita, tá? Infrator deve ser punido com multa pecuniária que varia de 2 a 6 anuidades. E se você souber alguém que teve vantagem em cima de alguém, tanto do corretor, tanto do cliente, denuncia lá no Cresce, tá? A gente tem que valorizar a nossa profissão. Com isso, pessoal, tá? Para a gente poder anunciar, botar placa nos nossos imóveis, tá? A gente precisa da opção de venda, que é a exclusividade, ou a autorização. Então, em caso que o proprietário não assina a opção, que é a exclusividade, tá? Mas tão somente uma autorização para que o imóvel seja trabalhado. Então, você pegou um imóvel, ele pediu, Kelly, você pode anunciar e pôr placa no meu imóvel, beleza. Então, eu tenho que ter por escrito, tá? Eu vou ensinar a vocês quais são os quesitos que precisa ter numa autorização ou numa exclusividade para que quando vocês captar um imóvel, poder anunciar e pôr placa e não ter problemas com o Cresce, com a fiscalização do Cresce, tá? A gente tem que estar munido por escrito para poder anunciar e botar placa, tá? É importante observar, pessoal, a diferença, porque uma simples autorização poderá ser revogada a qualquer momento pelo cliente
enquanto um contrato de intermediação ou opção, ele cria um vínculo de direitos e obrigações recíprocas, tá? Aquele que se sentir, prejudicado tem os meios de reivindicar a outra parte que lhe for devido, tá? Então, nós vamos aprender aqui. Deixa eu só dar uma dica para vocês, tá? Eu tô falando como corretora de imóveis, tá, gente? Como corretora. Vamos pensar comigo como corretora, tá? Toda vez que eu pego um imóvel, eu batalho pela exclusividade. Aí vem um aluno e fala, mas Kelly, caiu a exclusividade. Tá, caiu a exclusividade, a maioria de colegas trabalham com autorização, mas eu posso sim, tá, usar a exclusividade. Como a maioria dos meus imóveis, eu prefiro ter poucos imóveis para venda, mas que eu tenha êxito, eu trabalhe tranquila. Então, voltando ao que eu estou falando para vocês sobre a exclusividade. Estou falando como corretora, tá? Para mim é melhor, gente. Você sabe qual que é a diferença de exclusividade e autorização? Lógico que eu não vou ouvir vocês falarem para mim, né? Só se vocês escreverem aqui para mim na live. Vou falar para vocês a diferença. A exclusividade, eu vou trabalhar tranquila. Por quê? Porque eu tenho a exclusividade e posso fazer parceria com todos vocês, tá? Então, vocês vão ter que procurar eu, Kelly Corretora, para fazer parceria, tá? Por isso que é bom, toda vez que pegar um imóvel para venda, pergunta para o seu cliente vendedor. O senhor deu exclusividade para algum colega? Se ele falar assim, dei. Então, aí o que vocês vão fazer? Vocês vão procurar esse colega, o seu Antônio, para fazer a parceria. Por isso que é vantajoso trabalhar com exclusividade. Estou falando como corretora, tá, gente? Porque a gente trabalha tranquila. Você vai focar naquele imóvel, você vai anunciar, você vai botar placa, você vai divulgar ele, você vai trabalhar para vender, para ter êxito esse imóvel, tá? Essa é a vantagem, estou falando como corretora, de trabalhar com exclusividade, porque aí força o colega a fazer parceria com você, tá? E o cliente também te tratar com responsabilidade. A autorização não. O que acontece a autorização? Eu tenho um imóvel e eu posso dar para todos vocês venderem esse meu imóvel. Aquele que vender, tá, recebe os seus honorários, tá? Então, a autorização, ela tem essa maneira, tá? Então, eu tenho um imóvel, passo para todos vocês venderem, tá? Passo por escrito a autorização, aquele que vender ganha os seus honorários, tá? Essa é a diferença de autorização e exclusividade, tá? Porque, gente, é tão ruim assim, vamos supor, você mostra, tem imóveis que você vai 5, 6 vezes no mesmo dia mostrar esse imóvel. E aí, quando você tira a proposta, você chega no dono e fala, tô com proposta. Aí ele fala, puxa, Kelly, eu vendi ontem esse imóvel, tá? Então, a autorização, tô falando, gente, como corretora de imóveis, tá? Então, a autorização, ela só tem essa desvantagem para o corretor de imóveis, tá? E você quer ver a diferença de autorização? Entra num anúncio, um anúncio de internet, né? O mesmo imóvel tá aí com 20 corretores de imóveis, só muda assim um pouquinho a posição da frente do imóvel, tá? Aí o que acontece? Um exemplo, 160 mil, aí um outro coloca 159.999, aí vai um monte. Então, assim, a criatividade do corretor. E aí você tem que torcer para o seu colega não atender o telefone, e aí você ser contemplada, tá? Para poder atender o cliente, tá? Eu falo assim brincando, mas é verdade, tá, gente? É o que acontece aí no mercado quando tem a autorização. O mesmo imóvel tem vários corretores, mas é bom sempre perguntar para o vendedor, tá? Se ele deu exclusividade, eticamente falando, você vai lá e procura o colega para fazer a parceria. Você fala assim, não, Kelly, eu dei autorização para o seu Antônio e quero te dar autorização para você vender. Aí sim, tá, gente? Aí você vai lá,
põe a sua placa. Outro exemplo também, questão de placa. Orienta o seu cliente que não vale a pena. Até eu ia colocar uma foto de um imóvel cheio de placa de vendas. Gente, isso para o mercado, falando eticamente falando, é muita poluição visual. Então oriente seu cliente que não fazer isso com o imóvel dele, que ele vai estar queimando o imóvel dele, tá assim, tipo desesperado para vender. E eu deixo bem claro para os meus clientes, até parceiros que querem, assim, não mexe com venda e quer deixar comigo, eu falo, não deixo, eu não coloco a minha placa se tiver uma outra de outro colega, porque eu tenho ética, tá? Se ele não teve êxito, vamos supor que ele ficou 1 ano aí com a placa dele e não teve êxito. Então, eu oriento o meu cliente vendedor de conversar com um colega, falar assim, ó, você teve aí 1 ano para vender, tá? Então, eu procurei uma outra corretora de imóveis, tá? Então, eu quero dar oportunidade para ela, mas o cliente vendedor falar com um colega. Aí, pedir para ele tirar a placa, aí eu vou lá e coloco, tá? Então, eu falo para ele que não compensa deixar ele colocar um monte de placa no imóvel dele, tá? Porque acaba, além de ser uma poluição visual, isso também, para ele não é vantajoso fazer dessa maneira, tá? Parece que está desesperado. Tudo bem que ele está desesperado para vender, mas, eticamente falando, vamos respeitar os colegas, tá? Não deu, não conseguiu vender? Dá oportunidade para o outro, tá? Trabalhem dessa maneira. E o Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, com a Resolução 005, estabelece no seu artigo 1º que toda e qualquer intermediação imobiliária será contratada obrigatoriamente, tá, por um instrumento por escrito, que incluirá, gente, os seguintes dados. Então, nós vamos aprender quais são os dados que precisa ter numa autorização e numa exclusividade. O que precisa? Nome e qualificação das partes, tá? Individualização e caracterização do objeto do contrato, preços e condições de pagamento da alienação ou da locação, dados do título de propriedade declarados pelo proprietário, menção de exclusividade ou não, remuneração do corretor e formas de pagamento, prazo de validade do instrumento, previsão de até 6 meses de subsistência da remuneração depois de vencido o prazo previsto a linha anterior. Isso aqui, gente, vou dar o exemplo, o que acontece. Por que precisa ter esses dados no contrato? Outra coisa, contrato de exclusividade ou autorização não é igual a um contrato de compra e venda que vão 5, 6 páginas. É tipo frente e verso, mas que tenha todos esses dados aqui para resguardar você, corretor de imóveis, tá? Então, esse daqui dos 6 meses, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você vai levar o seu Antônio, tá, no imóvel de Dona Maria, tá? Chega lá, a Dona Maria, seu Antônio, o senhor aqui, nossa Maria, você está vendendo a sua casa? Puxa, que bacana, entendeu? Se conhece. Aí você mostra para o seu Antônio a casa da Dona Maria, ele fica todo encantado, tudo. Aí mostrou, foi embora, Dona Maria faz o quê? Entra em contato com o seu Antônio e fala assim, Antônio, você gostou do meu imóvel? Gostei, até ia fazer proposta lá para Kelly e tudo, né, por escrito, para passar para a senhora. Então, semana que vem já vai vencer lá a autorização, a exclusividade dela, e aí deixa vencer que aí depois eu te dou desconto. O valor que eu ia pagar de comissão, que é sempre assim, de comissão para Kelly, eu te dou de desconto, tá? Deixa eu me acertar com ela e depois eu volto a falar com você. E aí acaba acontecendo isso, tá? E aí você liga pro seu Antônio não te atende, seu Antônio fala, não, depois eu te ligo, e não te liga, tá? E aí Dona Maria faz esse esquema aí de tirar o imóvel, fala, não vou mais vender, Kelly, achei melhor, não sei o quê, né? Vem com desculpinha. Aí tá. Depois de vamos falar aí, 2 meses, você passa lá na frente do imóvel. Quem tá lavando a calçada? Seu Antônio. Então, precisa, tá? Desses dados aqui, porque se acontecer isso com vocês, tá?
Por isso que é bom a gente dar para o cliente assinar termo de visita. Outra prova também, conversas de WhatsApp, conversas por e-mail. Então a gente precisa de provas, igual eu falo, brincando, mas é sério. Quem for mostrar imóvel rural, faz um selfie com o comprador, tá? Tira foto, mostra que vocês estão... Porque também é uma prova de mostrar que realmente você mostrou aquele imóvel para o cliente comprador, tá? Para vocês não ficarem a ver navios, para depois Maria não pagar os seus honorários. Você tendo prova que você levou o seu Antônio no imóvel de Dona Maria, tá? Você tem sim, depois de vencido o contrato de exclusividade ou autorização, você tem sim seu direito dos seus honorários em até 6 meses, tá? De vencido, tá? Então, tomem cuidado com isso, se resguarda. Hoje em dia, igual tem colegas, ex-alunos que estão iniciando, mexendo com locação, por isso que eu falo, no termo de prestação de serviço, coloca todas como são as suas regras, tá? Até a questão de, vamos supor, vocês sabem que quando for mexer com locação, o primeiro for mexer com venda, quem tem os direitos da compra é o inquilino, tá? E você também lá tem que constar também que você tem o direito dos seus honorários, se vier a vender para o inquilino. Se por um acaso o proprietário quiser vender o imóvel, tá? Você tem o direito dos seus honorários. Tá? Se resguardem, tá, pessoal? Tudo por escrito, tenha provas, guarda tudo, tá? Para não ter dissabores igual essa situação de Dona Maria e seu Antônio. Autorização expressa para receber ou não o sinal do negócio, tá? Então, isso aqui são todos os dados que precisa ter uma exclusividade ou uma autorização. Na apostila de vocês eu vi que tem um modelo. E também eu vou mostrar para vocês e dar dicas, tá? Na aula de prática de negócios imobiliários, tá? Nós vamos estar voltando novamente para falar sobre autorização e exclusividades, tá? Mas aqui eu gosto sempre na aula de operações de mostrar quais são os dados que precisa ter numa exclusividade ou numa autorização, tá? E lembrando, tá, gente? Sempre que for pegar um imóvel para venda, precisa, tá? Até para locação, tá? Autorização ou de venda e na locação, tudo por escrito, com exclusividade ou não, tá? Lembrando que o corretor ou imobiliária só poderá anunciar por placa se tiver munido por escrito, tá? Se não tiver munido, tá, gente? Vamos supor, vocês pegaram um terreno top hoje. Só que o cliente viajou hoje, só volta daqui um mês. Aí bate aquele desespero porque você tem certeza que você vai vender ele rapidão. Então, o que você vai fazer para conseguir pôr placa e anunciar? Você vai escanear a sua autorização ou exclusividade, tá? E aí você, lógico, vai colocar os dados, tudo, e aí você manda por e-mail, né? Digitaliza, manda por e-mail, pelo WhatsApp, ele imprime e reenvia novamente para você, tá? E aí você põe na sua pastinha, onde fica todas as suas exclusividades e autorizações. Ele assinou, maravilha, mandou para você, você põe lá, aí você pode anunciar e botar a placa. Se não tiver munido por escrito, sabe o que acontece? A não obediência está sujeita a pena pecuniária, que varia de 1 a 3 anuidades, tá? Podendo ser aumentada em até 6 anuidades, em caso de reincidência fixada pela resolução do COFES 492/96, tá? Então, tomem muito cuidado. Anunciou para venda, tem que estar munido por escrito, exclusividade ou autorização, tá? Órgãos fiscalizadores, tá? É bom sempre a gente saber quais são os nossos órgãos da profissão do corretor de imóveis, tá? COFES, Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Qual que é a finalidade do COFES? Orientar, supervisionar e disciplinar o exercício da profissão em todo o território nacional, que é aquilo que eu falei para vocês, tá? O COFES, a sede dela é em Brasília e ela que supervisiona e disciplina todas os CRECs, tá? Igual aqui. Opa. O CRECE, Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. Então, cada estado tem seu CRECE,
tá? Então, a nossa aqui é a 14ª região, tá? E como que é o procedimento aqui dos CRESSES, né? Então, cada estado tem seu conselho, ele é composto por 27 membros efetivos, tá? E 27 membros suplentes, tá? Eleitos por uma chapa pelo sistema de voto pessoal inelegível, secreto e obrigatório dos profissionais inscritos, tá? E a diretoria executiva, ela é composta pelo presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, tá? Primeiro diretor-secretário, segundo diretor-secretário, primeiro diretor financeiro e segundo diretor financeiro, tá? Essa é a diretoria executiva. Isso tudo são pessoas que fazem parte dos membros efetivos, que são os conselheiros, tá? Então, são 27 efetivos e 27 suplentes. E nesses, tá, monta-se a diretoria executiva, tá? Então, esse é o procedimento. E a função do Cresce, tá, gente? É fiscalizar a profissão, tirar pessoas que estão trabalhando irregular aí na área imobiliária, tá? Receber denúncias. Essa é a função do Cresce, tá? E com isso, gente, função do Cresce também, a questão da prevenção da lavagem de dinheiro, tá? Então, vocês que depois tirarem o Cresce, a resolução do COFES 1336 de 2014, ela se baseia na lei 9.613, tá? É uma nova redação dada pela lei 12.683 e 12 sobre a prevenção da lavagem de dinheiro. O que ele diz, tá, gente? A gente precisa saber, porque é todo no mês de janeiro, do dia 1º até o dia 31, que a gente tem que fazer essa não ocorrência, tá? Ela estabelece as seguintes obrigações aos corretores de imóveis e empresas de promoção imobiliária ou compra e venda de imóveis, tá? Então, a comunicação de operações suspeitas. Comunicar ao COAF, tá? No prazo de 24 horas da data de operação, transações imobiliárias ou proposta de caráter suspeito nos termos descritos do artigo 8º, tá? E artigo 9º do seu parágrafo único da resolução citada. Nunca informar o cliente sobre uma comunicação. O que seria, gente? Vamos supor, você vendeu um imóvel para um traficante. Vamos dizer, você não tinha noção nenhuma que ele era uma situação dessa, tá? Então, isso não tem problema, porque aí você vai colocar. Agora, se você souber que aí você tem que fazer a denúncia para o COAF, tá? Então, comunicação de não ocorrência. Durante o ano civil, né, anterior, nenhuma operação ou proposta de caráter suspeito enquadra no item 2, tá? Que foi fazer a comunicação de não ocorrência somente através do site do COFES. Então, todo ano, em janeiro, eu tenho que fazer essa comunicação de não ocorrência. Eu não fiz nenhuma, tá? Então, eu tenho do dia 1º até dia 31 de janeiro fazer essa não ocorrência. Agora, se eu souber que fiquei sabendo, falei, meu Deus do céu, fiz uma transação para um político, um exemplo, né, que é lavagem de dinheiro, tá? Então, aí eu tenho que fazer a denúncia, tá? Então, a comunicação de não ocorrência durante o ano... Não, perdão. Se vocês ficou sabendo, meu Deus, né? Mostra lá que teve uma suspeita. Então, eu tenho que comunicar ao COAF, que é o Conselho do Controle de Atividades Financeiras, num prazo de 24 horas, tá? Da data da operação, transações imobiliárias ou proposta de caráter suspeito, tá? E não informar, logicamente, né, o cliente dessa comunicação. Essa comunicação deve ser feita diretamente no site do COAF. Então, se você sentiu suspeita, aí você tem que, tá, fazer a comunicação para o COAF, tá, a questão dessa transação, tá? Se você for omisso, dá problema para a gente, tá? Gente que eu falo corretor de imóveis, pessoa que fez. Então, a gente nunca pode ser omisso a isso, tá? Se souber, vocês já viram, né? Já teve reportagem em relação a isso, envolvendo corretor de imóveis, tá? Então, tomem cuidado com isso, tá? Com questão de coisas suspeitas. Se não, beleza,
Não fez nenhuma transação, é só fazer entre dia 1º de janeiro até dia 31 de janeiro a não ocorrência. Se suspeita numa transação, tá? Já faz a denúncia e nem faz a transação, porque senão sobra para o corretor de imóveis, tá? Outra coisa, pessoal, gosto muito de falar sobre isso também, em questão de inscrição secundária, transferência e exercício eventual. Então, vamos supor, vocês deram entrada lá no CRES, estão trabalhando, né, tem o seu CRES, tudo bonitinho, aí passa num concurso, depois de 1 ano, 2 anos de exercendo a profissão. E aí você quer, aí você não pode trabalhar mais como corretor, né, tipo, não vai dar tempo. Então, o que que vocês têm que fazer? Ir lá no CRES, pedir o cancelamento, tá? Por quê? Senão vai gerar anuidades no nome de vocês, tá? E aí vai ficar com pendências lá no CRES. Então, se não for trabalhar como corretor, tá? Ou passou num concurso, ou tá indo embora para os Estados Unidos, um exemplo, tá? Não vai mais trabalhar? Vai lá no CRES e pede o cancelamento, tá? Ah, Kelly, mas e aí, eu perco o meu CRES, meu número? Não, não perde, tá? Fiquem tranquilos. Você vai morrer com o seu número do seu CRES. Ah, Kelly, eu quero voltar. Como que é o processo? É só fazer a reativação, tá? Vai lá, dá entrada para que você quer voltar na área imobiliária. Aí eles vão montar um processo, tudo bonitinho para você voltar na área imobiliária. Mas se não for trabalhar, tá, gente? Vai lá no CRES e pede o cancelamento, tá? Ah, Kelly, eu quero sentir o mercado lá no Mato Grosso. Como que eu faço? Pede a eventual, tá? O exercício eventual. O que é o exercício eventual? Tá? É a intermediação imobiliária em região distinta principal que será permitido mediante a comunicação prévia do CRES da região do exercício eventual da profissão. Então, quero sentir o mercado? Vou explicar que fica melhor do que ficar lendo para vocês, tá? Quero sentir o mercado? Então, eu peço a eventual, tá? E ela tem um prazo de 120 dias, tá? Pago a taxa, tá? Que é aqui, o que fala aqui, após o pagamento de anuidades proporcional a 120 dias, tá? O CRES expedirá um documento autorizando o corretor de imóveis a exercer atividades pertinentes à profissão pelo prazo de 120 dias. Passou esses 120 dias, ah, Kelly, eu quero mais 120 dias. Não, tá? A eventual, ela só é somente para 120 dias. Se eu quero mais, o que eu preciso? A secundária, tá? Então, o que é a secundária? Ela é requerida perante um conselho regional, onde a pessoa física ou jurídica possui uma inscrição com a indicação da região e a localidade onde que pretende estabelecer, tá? Então, o que é a secundária? Eu senti o mercado por 120 dias com a eventual. Não, agora eu quero montar minha imobiliária lá no Mato Grosso. Então, eu peço a secundária, tá? E eu posso ter CRES em qualquer estado, tá? Com a secundária, tá? Então, o corretor de imóvel ficará inscrito nos 2 regionais, sendo assim, pagando anuidade também nos 2 estados. Então, quando eu peço a secundária, eu vou pagar tanto aqui no Mato Grosso do Sul, onde é meu CRES, como também lá no Mato Grosso. Ah, também quero ter a secundária lá em Santa Catarina. Mesma coisa. Aí eu vou ter 3 CRES para pagar, tá? Então, secundária, você pode estar fazendo isso. Tá? Quer sentir o mercado? Tá bom? Pede a eventual. Gostou? Aí pede a secundária, tá? Transferência. Ah, Kelly, eu não quero mais trabalhar aqui no Mato Grosso do Sul. Tô me mudando para o Mato Grosso. Então, pede a transferência. Por quê? Aí não paga aqui, só vai pagar somente lá no Mato Grosso. Então, eu peço a transferência. Como que é a transferência? A pessoa física ou jurídica, mediante a requerimento dirigido ao presidente do CRES, em possuir uma inscrição principal, poderá transferi-la para outro conselho regional, desde que se encontre kit com pagamento de anuidades. Então, você tem que estar redondinha aqui no Mato Grosso do Sul, tá? Não ter nada com débito, aí você consegue transferir para outro estado, tá?
tá? Se tiver débito, você não consegue, tá? Aí tem um indeferimento. Multas, emolumentos devidos. A inscrição principal no CRES de origem será considerada cancelada na data da efetivação da transferência. Agora, se você retomar de novo aqui para o Mato Grosso do Sul, como eu disse para você, seu número do CRES sempre será seu número do CRES, tá? Então, vai embora, não quer mais ficar aqui, pede transferência, tá? Aí vai pro Mato Grosso, São Paulo, qualquer estado, tá? Não vai mais trabalhar aqui, pede o cancelamento, tá? E faz a transferência, tá? É dessa maneira que procede em todo o Brasil.